noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que a palavra de Deus, que nós vamos estudar hoje, possa ser um alimento renovado, da parte de Deus para a sua vida. Nós estamos hoje entrando no nosso 15º dia de jejum e oração. Eu quero compartilhar com vocês que grandes coisas o Senhor tem feito. O Senhor tem tocado em vidas na minha família, o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu amor, o Senhor tem sido bom para conosco, e eu creio que quanto mais nós buscarmos o Senhor, quanto mais nós jejuarmos, nós vamos provar mais da presença, da graça, do amor, da transformação do Senhor nos corações dentro da nossa família. Eu acho que a gente precisa jejuar e orar mesmo, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo comportamento deles, pelos sentimentos deles. Nós estamos nesse mês de setembro, é um mês de conscientização, do suicídio, um mês amarelo, da campanha. Por quê? Porque nós temos tido muitos jovens, muitos adolescentes que estão sendo levados ao suicídio. Por quê? Porque falta algo espiritual na vida desses jovens. Porque o homem não é só corpo, não é só alma, ele tem um espírito que precisa ser alimentado por Jesus Cristo. E isso, o quanto antes nós devemos levar os nossos filhos a conhecerem o poder, o amor e a transformação do Senhor Jesus. Então, eu te incentivo, nesse 15º dia de jejum, colocar diante de Deus a mente, o coração dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus netos, para que o Senhor Jesus possa entrar na vida deles e fazer toda a diferença. Amém? O nosso texto de hoje, como nós estamos num propósito de oração, essa semana nós estamos falando, é o 3º dia, sobre a nossa consagração total, consagrando a nossa vida, entregando a nossa vida, Então, o nosso tema de hoje é uma entrega total ao Senhor Deus. E o texto de hoje está em Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos entender. Eu creio que muitos de vocês já conhecem, esse versículo. Mas você entende, você compreende esse versículo? É isso que nós queremos nessa noite, que o Espírito Santo traga entendimento para nós. O que está dizendo aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quer dizer, eu peço pelas misericórdias de Deus que você apresente, que você ofereça, que você se disponha, com o seu corpo, que você ofereça o seu corpo, sim, os seus membros, como sacrifício santo e agradável, vivo a Deus, que será o seu culto racional. Nós temos que entender que aqui o apóstolo está nos ensinando que nós precisamos aceitar a Jesus não só no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, mas no nosso corpo também. O nosso corpo precisa ser oferecido, Alguma coisa assim que você quer fazer, Nada forçado. A Bíblia diz que na vida espiritual, nada se faz por força, mas tudo pela ação do Espírito Santo. Que você sinta o prazer, que você sinta a vontade de oferecer a Deus, não só o seu espírito e a sua alma, mas o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso se tornará num culto, num agradecimento racional. Eu gosto muito desse versículo, porque nós, seres humanos, fomos os únicos dotados de raciocínio, O ser humano, ele tem a parte intelectual, Ele criou os animais, mas os únicos que foram criados à imagem de Deus, com raciocínio, com inteligência, foi o homem. Portanto, aqui está nos ensinando que o seu culto a Deus
Não deve ser só espiritual, só emocional, não. Que seja espiritual, claro, mas que seja racional, de maneira que você entenda a razão por que você está oferecendo o seu corpo. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Que você possa oferecer seu corpo entendendo que é melhor para você entregar seu corpo, alma e espírito ao Senhor e ter uma vida com Ele, uma vida cheia do seu poder, uma vida cheia da sua graça no seu dia a dia. Quando Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz, ele deixou sem valor todo aquele sacrifício de animais que eram feitos antes. Vocês lembram? Por obediência, né, o pessoal do Antigo Testamento, eles ofereciam os animais, né, uma vez por ano ali no tabernáculo, para que os pecados deles fossem perdoados. Né? E isso já estava tipificando que um dia teria o Cordeiro de Deus que derramaria o seu sangue por nós e que todo aquele sacrifício de animais seria passado, seria obsoleto, seria sem valor. Né? O sacrifício do Senhor Jesus hoje, ele nos perdoa todos os dias. O versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, ele é maravilhoso. É um versículo que vai trazer uma grande transformação na nossa vida. Sabe por quê? Ele nos ensina que é para nós, os cristãos, aqueles que amamos ao Senhor Jesus, que aceitamos o sacrifício do Senhor, que nós não nos conformemos com este século. Este século, ele está na mão do inimigo. Este século, ele está na mão do pecado. Nós não devemos nos conformar com tudo que o século, com tudo que o mundo, né, com tudo que o sistema desse mundo tem proposto para nós. Hoje, o sistema propõe que você deve amar e ponto final. Não importa quem você ame. Se você amar a pessoa do mesmo sexo, se você amar duas pessoas, você faz um trisal, né? Um casamento de 3 pessoas. Se você amar um animal mais que tudo, você coloca o animal dentro da sua casa e não precisa de mais ninguém. O mundo ensina tudo isso. Mas a palavra de Deus está te dizendo hoje, não te conforme com este século que está na mão do inimigo. Mas o que você deve fazer? A palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos ensina o que fazer. O que nós vamos fazer então, se nós não vamos nos conformar com esse século? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se transformar. Como? Você pode me perguntar. Transformar pela renovação da vossa mente. Chega diante de Deus com o Senhor, chega diante da palavra com a sua mente e diga para o Senhor: Senhor, fale a minha mente, fale ao meu coração e me mostra, Senhor, o que é certo, o que é errado, o que eu não devo me conformar, o que eu não devo aceitar que o mundo, que o sistema está me propondo. E ele diz: se você transformar a sua mente, buscar as coisas do alto, as coisas da palavra, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio, eu sei que você deseja que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumpra na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus queridos. Não é verdade? Eu creio, eu quero também isso para minha família e para minha vida. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus hoje está me ensinando a não me conformar com este século, a não entrar nos padrões que o século está ordenando, mostrando e direcionando. Não entrar nesses padrões, mas me transformar, renovar a minha mente, o meu espírito, através da presença do Senhor Jesus, a presença de Deus na minha vida. E com isso, nós estamos terminando o nosso 15º de jejum com uma consagração da nossa vida, com a nossa entrega total. Isso sim seria uma entrega total, né? Oferecer o nosso corpo como um culto racional, espiritual, e não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas
aceitarmos e recebermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Santo, santo é o teu nome. Pai, que palavra, Senhor, que palavra que o Senhor está nos entregando hoje. É uma palavra mais valiosa do que o ouro. É uma palavra, Senhor, mais doce do que o mel. Porque essa palavra, Senhor, traz tranquilidade ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma. Essa palavra vem trazer mudanças radicais na nossa vida para que nós possamos deixar os padrões do mundo, os padrões que estão na mão do diabo, mas irmos em direção à tua vontade. Senhor, que todos que estão ouvindo esta mensagem possam entender a tua palavra através da unção do Espírito Santo. Vem falar com todos que estão ouvindo e que todos possam declarar juntamente comigo essa pequena oração. Senhor Jesus, eu entrego agora, eu consagro agora a minha vida totalmente nas tuas mãos. Me ajuda, Senhor, a fazer um culto racional, a me entregar a ti e a não me conformar com os padrões desse século, mas me renovar na tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos assim. Que o Senhor te abençoe grandemente e até amanhã nesse mesmo horário.